Olá, pessoal. Meu nome é Vinícius, eu estou pró-reitor de Ensino e Extensão aqui na Unigran Capital. E nesse momento eu quero, como professor, como colega, né, de trabalho, dos professores, deixar algumas orientações, algumas dicas aí para a nossa semana de provas. Então nós estamos aí iniciando a nossa semana de provas. Quero agradecer pelo semestre maravilhoso que nós tivemos até aqui, né? Muito trabalho, mas também muito aprendizado e muito sucesso. Então, para encerrar, né, o semestre, nós precisamos passar pela semana de provas, P2, que é o que vem aí pela frente, e além de todas as regras, tudo que a gente já conversou, os e-mails que a gente envia com os modelos de questões e de provas, com todas as regras e orientações, eu quero deixar aqui para vocês algumas dicas que eu acho que a gente nunca conversou. Primeiro, pessoal, os nossos alunos devem fazer as provas deles nas salas de aula natural deles. Então, a gente não deve nem dividir turmas para aplicar a prova e muito menos juntar turmas em salas maiores ou auditórios para aplicar essas provas, tá? É só a gente refletir um pouquinho, se fosse conosco, né? Se fosse no nosso processo de ensino-aprendizagem, se fosse com os nossos filhos, que a gente ia gostar de ter a aula o semestre inteiro numa determinada sala de aula, numa determinada turma, e justamente no dia D, né, no dia mais importante ali para os nossos acadêmicos, o professor ou o coordenador ir lá e tirar ele, arrancar ele daquela sala, juntar ele com outra turma, ou separar. Então, não é uma boa ideia mudar aí o ecossistema, o cenário dos nossos alunos no dia da prova. Uma outra coisa é que a gente sofre bastante com as arrastações de carteira no dia de prova. Então, assim, se o professor ele tem com ele que isso é muito importante, que as fileiras estejam de determinada forma, na real, assim, ó, chega mais cedo e faz. Porque o que a gente tem na realidade aqui acontecendo o professor entra em sala lá 19 ou já 19 alguma coisa, e aí coloca os alunos para arrastar a carteira. E o professor que chegou na hora certa e colocou os alunos para aplicar a prova na hora certa, não consegue aplicar a prova, porque em cima dele tem alguém ali no piso de cima que fica por 15, 20 minutos arrastando carteira. E aí a gente tem um tempo mínimo de permanência dos alunos, que é 40 minutos, e aí os primeiros 20, 25 minutos é só de arrastação em cima, o aluno não consegue fazer prova, até que a turma de cima pare de arrastar a prova para que a sala fique do jeito que o professor acha que tem que ficar para ele aplicar a prova dele. Já vai chegando 19h30, 19h40, aí começa a sair aluno de dentro da sala, da própria sala, ou da de cima de novo, e arrastar carteira de novo, e aí o que acaba é que o nosso acadêmico não consegue se concentrar, não consegue ter um momento de qualidade para ele ter a produtividade necessária para ele passar o que ele aprendeu durante o semestre aí com o professor, passar para o papel. Então a gente precisa entender, né, que esse momento é para o nosso aluno, não tem como a gente não reconhecer que é muito importante, porque é nesse momento que ele vai expor tudo que ele aprendeu. Muitas vezes, o professor, nós como professores, pode ser que a gente não tenha entendido isso ainda, mas a gente precisa de empatia e se colocar no lugar do nosso acadêmico. É ele que está sendo avaliado nesse momento. E aí ele está sob pressão, ele está sendo colocado à prova, né, ele está ansioso, e é uma semana inteira de provas, para alguns cursos é até mais de uma semana de prova, a gente precisa entender isso. Então, a principal dica que eu quero deixar é: não mudem os alunos de sala, não juntem turmas, não arrastem carteiras, não mude os alunos de lugar depois que você entrou em sala. Porque fulano vai olhar do fulano. Não tem necessidade alguma de fazer isso com quem já está nervoso, com quem já está ansioso. Pense em todos os desafios que essas pessoas passam na vida delas, e a gente não precisa colocar elas mais à prova do que elas já estão aqui, né, nesse momento avaliativo. Se o professor, eu até entendo que às vezes o professor fica preocupado, né, com a seriedade do momento de aplicação da prova. Se o professor tem essa preocupação, se o aluno vai enxergar a prova do outro, né, se vai ver o gabarito, faz mais de um modelo de prova. Eu, como professor, ninguém tem que seguir isso que eu estou dizendo aqui,
porque é uma orientação, né, do modelo de prova. Mas as turmas que são um pouco maiores, eu vou para a sala com prova A, B e C, todas misturadas, o aluno não sabe qual é. Se ele tentar olhar a prova do colega e copiar o gabarito, ele vai se dar mal. E aí eu entro em sala tranquila, eu tento fazer da forma mais tranquila possível, porque a gente precisa entender e se colocar no lugar do nosso acadêmico que está passando por essa avaliação. Se algum professor, se tiver algum contratempo, alguma coisa, né, e precisar faltar, avise o seu coordenador. Primeira pessoa que tem que saber que você está tendo problema, ou de atraso, ou de precisar faltar no dia da prova, é o seu coordenador. Porque o seu coordenador vai buscar outro professor ali no curso, se não tiver o professor no curso, vai buscar a direção acadêmica, vai buscar aqui a pró-reitoria, a gente vai arrumar alguém para aplicar a sua prova, tá? Então, contem conosco para isso. Muitas vezes o professor passa por algum contratempo e às vezes arruma alguém de fora para vir aplicar a prova. Isso não é legal. Tá? Isso não é interessante. É melhor que a gente se resolva aqui. Nós temos uma equipe de apoio aqui para fazer esse suporte aí aos nossos professores. Né? Não é legal que o professor falte, porque o aluno ele passou o semestre inteiro tendo aula com o professor, ele espera o professor lá no dia da prova. No mais, pessoal, eu espero que essas dicas ajudem vocês, né? Sempre é para melhorar o nosso processo de ensino-aprendizagem. Saibam que é nesse momento de avaliação em que os nossos alunos tendem a aprender mais, eles estão estudando igual uns malucos essa semana, e aí na véspera eles estudam mais ainda, depois da prova, fazendo as correções, eles aprendem ainda, continuam aprendendo, então a gente precisa valorizar o nosso processo avaliativo, e a gente está aqui para tentar passar para vocês essa visão que a gente tem. Eu sei que, né, a maioria sabe disso, mas sempre é bom relembrar. Um abraço, um excelente finalzinho de semestre aí para nós. Estamos juntos. Fiquem com Deus.